coração. Vamos no livro de Gênesis, capítulo 3. E hoje pregarei aqui só um verso novamente, viu? Só um verso. E tem bastante se falar nesse verso. Capítulo 3, verso 5. Eu dividi essa parte da queda, principalmente do diálogo da serpente com a mulher, em 3 partes, tá? Então temos gravado lá no nosso canal do YouTube o verso 1, a qual eu preguei. Falei sobre o início dessa conversa. Falei também na parte 2, dos versos 2 ao 4, e hoje estou na última parte, tá? O verso 5. Então você depois, se quiser, pode acessar lá e ver, né, sobre essa exposição bíblica. O texto vai dizer o seguinte, irmãos, lendo aqui na King James Fiel. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Somente isso. Vamos orar e pedir que Deus nos conduza aqui na sua palavra e nos ensine e nos instrua mais uma vez. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, estamos diante da sua palavra, a qual já foi lida. A sua palavra, Deus, que é luz para os nossos pés, alimento para as nossas almas. Estamos diante de um texto, Deus, que tanto nos ensina sobre as artimanhas dos nossos inimigos, do nosso inimigo. E que a sua palavra, Deus, venha a trazer luz para as nossas vidas. Venha nos mostrar a sua vontade, nos revelar o erro, a mentira, para que possamos, Deus, trilhar apenas na verdade. Que o Senhor ensine mais uma vez o seu povo. Quanto a mim, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, pois sou um homem, Deus, que necessita da tua graça. Um pecador tão pequeno e indigno de manusear as suas escrituras, Deus. Mas pela tua graça e pelo teu Filho Jesus Cristo te peço ajuda, socorro, para que mais uma vez haja fidelidade aqui no anúncio da tua palavra. É o que eu te peço, Pai, para mim e para os meus irmãos, que haja a aplicação do Espírito Santo em seus corações. E que haja conversões, Deus, também. Aqueles que ouçam, estejam porventura acompanhando essa mensagem, que o Senhor haja no coração dos impenitentes e gere fé e arrependimento. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui entre o diálogo entre Eva e a serpente, que é o diabo, né? Nós já vimos aqui nos primeiros versos todas as artimanhas de Satanás, e nós vamos continuar analisando isso hoje, porque a partir do verso 6 nós veremos justamente a consumação do ato, porém a serpente vai sair de cena, né? Então dos versos 1 a 5 nós podemos analisar as estratégias, as artimanhas de Satanás. E isso é muito importante para o povo cristão. Porque você deve pensar, será que ele mudou a sua estratégia ainda hoje? Não, irmãos. Ele pode ter ganhado ainda mais força e instrumentos. Mas os métodos em si continuam os mesmos. Estamos diante do texto, então, que narra o princípio da queda da humanidade. E quando eu falo do princípio, é muito sugestivo, porque o livro de Gênesis, quando Moisés o escreveu, é justamente para nos relatar o início de tudo. O início de todas as coisas. O início do mundo, o início da terra, o início de onde veio o homem, o princípio do homem. E agora estamos vendo o princípio da queda. Amados, onde o pecado entrou no mundo? No verso 1, nós percebemos onde se iniciou a perdição da raça humana. Se iniciou quando Eva, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, abriu espaço na sua agenda para entrar num diálogo com Satanás. Ali iniciou a queda. Então, amados, a serpente,
Ela vai elaborar esse diálogo, ela vai aproveitar do que foi dito pela mulher, e ela lança a pergunta. Estão lembrados no verso 1? Tudo ela começou com uma simples e inocente pergunta. É isso mesmo que Deus disse? Ou ainda, sério mesmo que ele disse isso? Uma pergunta dissimulada que lançou dúvidas sobre a ordem de Deus. Amados, é nisso que nós devemos nos atentar. Eu bati muito nessa tecla nos outros sermões. Que tipo de dúvida nós estamos tendo quanto à palavra de Deus? Porque é justamente isso que Satanás tem plantado na mente dos cristãos, na mente das pessoas que estão perdidas, fazendo com que elas enxerguem a palavra de Deus como uma grande dúvida. É isso mesmo? Não, não pode ser assim. Isso é muito rígido. E vimos nos versos precedentes também, irmãos, que dentre essas táticas, as armas de Satanás, nós podemos destacar que, primeiro, colocou a dúvida. Segundo, ela remodelou a ordem de Deus. Estão lembrados disso? Se você comparar os versos 16 e 17 do capítulo 2 com o diálogo, você percebe que ela remodela. Por exemplo, Deus falou que eles poderiam comer livremente de todas as árvores. Somente do conhecimento do bem e do mal, que não poderia. Aí o que a serpente disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. É justamente o oposto. Ela remodelou a ordem. Ela distorceu o sentido da ordem da palavra de Deus. Então, colocou dúvida. Distorceu ou torceu a palavra de Deus. E negou as consequências quanto ao pecado. Porque ela disse, certamente não morrerás. Ela retirou as consequências. E é justamente isso que Satanás faz conosco. Ele inicia colocando uma dúvida na sua mente, para que você comece a questionar, aí você entra naquele debate teológico consigo mesmo, correto? Será que é isso mesmo? Mas será? Mas se Deus está meio estranho para mim, será que esse é o Deus? Aí você começa a ser o juiz da palavra, e você começa a remodelar o sentido do que está ali, porque geralmente não vai te agradar. Aí você, não, isso aqui eu acho que era só para o contexto da época. Ah, isso aqui era só para aquele momento. Aí você começa a remodelar. E por último, irmãos, você nega as consequências. E elas vêm. As consequências vêm sobre nossas vidas, só que nós começamos a criar justificativas para as consequências também. Ah, não, isso aí é por causa disso. Mas o erro começou lá com aquela dúvida que Satanás colocou na sua mente. O diabo, agora, contexto em tela, que eu poderia dizer que é o último passo, depois da negação das consequências, sabe o que ele fará, irmãos, aqui hoje? Ele irá atacar o caráter de Deus. Veremos aqui a serpente pervertendo agora o caráter de Deus. Satanás incutira na mente de Eva a ideia de que Deus é um Deus mau. Com o objetivo de tirar o que? A devoção dos nossos pais a Deus. E ele conseguiu. A remover a adoração e a servidão. E ele tem feito isso com muitas pessoas. Porque quem quer servir e adorar um Deus perverso? Aqueles que caem nessas palavras infalivelmente deixarão de seguir a Deus. Quando você cair nesse último estágio de atacar o caráter de Deus, você não mais o serve. E é isso que veremos. A partir e unicamente no verso 5. Tá?
Diz o texto, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, irmãos, revista e atualizada, diz o seguinte a palavra. E vamos analisar com cuidado esse verso. Porque Deus, diz as Escrituras, sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu destaquei alguns verbos aqui do hebraico, justamente para nos trazer o verdadeiro significado. E o primeiro verso que me chamou a atenção é justamente o saber. Deus sabe. Deus conhece. Amados, este verbo é um verbo kal, que está no particípio. E o particípio, ele funciona, amados, como um adjetivo verbal. Satanás está falando, Deus é conhecedor. Deus é sabedor. Mas, amados, veja que esse verbo também ele está no absoluto. Ou seja, é uma forma padrão. Mas o que a serpente aqui, que é Satanás, o que ele está insinuando com isso? Quando ela diz porque Deus sabe. A conjunção também porque, ela entra em conexão com as últimas palavras que ela disse. Que é justamente, certamente não morrerás. Agora ele precisa justificar. A serpente precisa trazer argumentos para que ela embase o não morrer. Ou seja, a remoção das consequências da desobediência. E como que ela vai fazer isso? Falando, Deus sabe. Amados, Satanás se dirige a Eva de forma que Deus aqui, esse saber, dando esse adjetivo para Deus, de que Deus tinha reservas mentais. Deus estava guardando para ele coisas que ele não anunciou. Mas de que forma? Porque Deus, você pode pensar, Deus, ele não fala tudo para a gente mesmo. Deus é soberano e muitas coisas nós não temos conhecimento. Mas quando ele diz Deus sabe, ele está querendo dizer que Deus sabe de uma forma egoísta, exclusivista. Ele disse que vocês não podem, mas porque ele tem reservas mentais e ele não deseja que vocês tenham acesso a tudo. Deus sabe. Aqui existe uma verdade, porque Deus sabe mesmo. Sabe de todas as coisas. O seu atributo é a onisciência. Ele sabe realmente, mas revestido de mentira. Vejamos, por exemplo, o verso 7, irmãos. Que diz, e os olhos deles, e os olhos de ambos foram abertos depois que eles comem do fruto. E eles souberam que estavam nus e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Ou seja, realmente os olhos deles foram abertos. Isso aconteceu. Então Satanás está introduzindo uma verdade revestida de mentira e ao mesmo tempo atacando o caráter de Deus. Analisando, amados, tudo isso, é como se ele estivesse dizendo, não, ele sempre foi assim, Deus sempre foi assim. Ele não demonstra suas verdadeiras intenções. Não tem muito mais que você possa conhecer. Mas Deus não te fala, mas tem como você adquirir esse conhecimento. Vai e faça. Vá lá. Avance os limites. Porque se você não fizer isso, você não vai ter o conhecimento. E amados, quando eu estava preparando, estava refletindo sobre esse texto, as maiores tentações que nós sofremos, elas estão justamente no campo do desconhecido. Justamente quando você não conhece, é sua curiosidade é desperta. E você quer avançar. E avança com o prazer do hedonismo, né? A busca pelo prazer, o hedonismo, justamente
este mal que reside em nós, que nós queremos obter sempre algo para o nosso prazer. E vocês verão que o fruto foi para ela desejável. Foi desejável. Então isso, a tentação, ela sempre vai envolver também os nossos sentidos. Satanás, amados, ele vai entrar com essas tentações justamente no campo do desconhecido para nós. Justamente onde Deus se cala. E aí entra as dúvidas, será que Deus está comigo? É aí que a palavra de Deus começa a ser pervertida para você. Acho que isso não é para mim. E aí você começa a caminhar, você começa a avançar através de limites da desobediência. Aonde o nosso papel deve ser aguardar em Deus. Confiar na sua palavra. Guardá-la no nosso coração. Por mais que naquele momento não tenhamos uma resposta completa. Esse era o relacionamento pactual entre Deus e os nossos pais, que deveria ser mantido. Veremos posteriormente que esse conhecimento certamente não era algo que Deus iria privar deles, mas era algo que deveria ser construído no relacionamento com o Pai. Aí entra aquela história que eu já citei aqui no primeiro sermão, né, do capítulo 3, onde os pais, por exemplo, falam, não, filho, você precisa ter as suas experiências. Você precisa provar, viver, para você provar e saber o que é realmente. Porque apenas eu falando aqui, você não vai ter bagagem, não é isso que muitos pais falam? Aí lançam os filhos no mundo. Lançam eles para entrar em namoros pecaminosos. Porque não existe namoro de Deus. Namoro não é bíblico. Tá? Namoro não é bíblico. Bíblia só encontramos na Bíblia casamento, correto? Casamento. Aliança. Então você já vai com um comprometimento de casar. Namorar para ficar beijando, isso aí é para saciar desejo da carne. Aí o pai fala, não, namora. Aí com o namoro vem o beijo. Aí o beijo começa a ficar mais quente. Aí o que vem depois? Vem a fornicação. Aí é desejável. Aí a Bíblia fala, não fornicarás, né? Não fala para você que é pecado a fornicação. Aí você, não é bem assim não, mas eu vou casar. Daqui a alguns anos eu vou casar, então não tem problema, então eu posso permanecer nesse ato. Aí tenta corrigir a fornicação com algo santo. É justamente o que Satanás está fazendo aqui. Ele está pegando algo santo, ele está num lugar santo, no Éden, e pervertendo. Pervertendo. A mentira. E nisso tudo, irmãos, sabe quem é atacado? Sabe quem sai como mentiroso? Deus. Deus é o mentiroso. Essa é a conversa de Satanás com cada um de nós. De que você pode fazer. Você tem o mundo inteiro à sua disposição, você pode se deleitar nele. Você pode ir. Não tem problema. Aquilo que o pastor está falando, ele é muito radical. Não é bem por aí. Vá. Quem retira os limites, que você olhe para o texto e veja isso. Quem retira os limites é Satanás. Tá bom? Quem coloca os limites é o próprio Deus e para o nosso próprio bem. Os limites que Deus coloca para as nossas vidas é para o nosso bem. E ele continua dizendo, Deus sabe o quê? Que no dia que comerdes deste fruto. Ou seja, ele está partindo agora para uma afirmação ousada. Descaracterizando o ato deles de comerem da árvore proibida. Você percebe que ele tira o termo do fruto da árvore proibida. Ele tira. Ele foca apenas no fruto agora. Mas que fruto é esse? Qual era a diferença desse fruto para os outros frutos? Das outras árvores. De que das outras árvores era livre. Era permitido. Era a graça de Deus para o homem. E Deus nos concede graça. Como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Nós estamos inseridos neste mundo. Podemos ter acesso a muitas coisas deste mundo. Mas de que forma? Com os limites de Deus. Muitos falam, por exemplo, que ser rico é pecado. É pecado ser rico na Bíblia? Não. Não é pecado. Mas o dinheiro ser o seu senhor é pecado. Então você pode ser muito bem um cristão que tenha muitos recursos, sem problema algum. Mas, amados, a serpente, ela equipara todos os frutos. Ela não destaca que aquele fruto específico era proibido. E é justamente isso que ele faz com a gente. Não, isso aí não é bem assim, não. Amados, ele transforma a proibição em uma mentira. Levando a mulher a pensar que a proibição era uma forma de privação egoísta. Não se esqueça do sabe, ele sabe. Tá? Ele quer trazer para a mente de Eva que essa privação era uma privação egoísta de Deus. Era uma limitação que não era tão necessária. Ou seja, ele coloca Deus como egoísta, como um Deus com ciúmes humano, com ciúmes perverso, e a serpente transforma Deus principalmente em um mentiroso. Ela afirma que Deus teria mentido e que sua palavra era uma mentira. A começar pela negação, né? Da consequência, certamente não morrerás. E Deus falou o quê? Certamente morrerás. Certamente morrerás. Trata-se, amados, de uma rebeldia máxima, quando a mentira pode alegar que a verdade seja uma mentira. Este é o abismo da mentira. O fato dela subsistir e apresentar a si mesma como verdade. Esse é o abismo, esse é o máximo da mentira. E condena a verdade. O dia que a mentira na sua vida, essa que você às vezes cria na sua mente, ela suplantar, ela vir acima do que está aqui no texto bíblico, você já está no ápice do engano. No ápice. Sabe aquelas vezes que você leu, você viu, foi claro o que você leu, mas você não queria aceitar? E aí você começou a criar estratagemas para poder ressignificar aquilo que estava escrito. Ou o que você ouviu. Essa é a conversa de Satanás, você estava ouvindo Satanás. E quando você entra nesse campo de perverter e de colocar a sua verdade acima do que você está vendo no texto, esse é o abismo da mentira. Esse é o abismo da mentira. Amados, na continuação da conversa, a serpente justifica a sua mentira descarada. Argumenta ela, Deus quer privar vocês de algo por motivos pessoais e mesquinhos. E ela diz, porque Deus sabe que no dia de comer este fruto, como se fosse qualquer fruto, né? Vossos olhos se abrirão e sereis, olha agora a sugestividade, e sereis como Deus. Olhando para os dois principais verbos do texto agora, eu já falei do verbo saber, e agora eu quero que você preste atenção no abrirão e sereis. Tá? Abrir e ser. Conjugações diferentes. Mas, amados, olha agora para esses verbos e podemos entender que a ideia da serpente aqui se resume assim. Você comendo do fruto, algo diferente irá acontecer com vocês. Certamente atingirão outros patamares, ao ponto de se tornarem divinos. É isso que ela está sugerindo. A serpente assim faz com que Deus pareça estar restringindo a humanidade plena, que lhes privaram do melhor e tinha coisas a serem descobertas. Vocês estão conseguindo enxergar as estratagemas de Satanás? Que Deus estava segurando eles por motivos egoístas. A palavra abrirão vem do hebraico paká e significa então será aberto.
Ou vocês serão despertos, vocês irão acordar. A ideia aqui é como Deus está mantendo seus olhos fechados. Deus está colocando uma venda nos seus olhos. Quem é que coloca a venda nos nossos olhos? É o engano de Satanás. Sabe aquela frase, acuse eles daquilo que você é? É justamente o que Satanás está fazendo aqui. Ele está falando, Deus está colocando vendas nos seus olhos. Deus está privando vocês. Porque Ele não quer ninguém páreo a Ele. Porque o dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele. Justamente o que Ele sempre quis. Nós vimos o texto em Timóteo, né? Sobre os pastores neófitos. Que não pode ser pastor novo, por quê? Para que não caia no pecado de Satanás. Que era qual? Orgulho. Soberba. Tá? É justamente o que vemos aqui. E Eva totalmente entrelaçada nessa conversa. E quantos de nós entramos nessas conversas, irmãos? A classificação gramatical de abrirão aqui, amados, o verbo cal, né, eu sempre digo para os irmãos, ele é sempre na voz ativa, ou seja, o sujeito ele executa a ação do verbo. Né? Então, no caso, saber, o sujeito era Deus. Né? Então, Deus sabe, ele está falando o quê? Que essa ação está em Deus. Agora, o verbo aqui é o verbo nifal. Um verbo nifal perfeito e sequencial. O que significa isso, amados? O nifal ele já é passivo. É o contrário da ação ativa. Tá? Então, ele está falando para Eva, né, e consequentemente depois Adão, que eles passivamente estão sofrendo essa ação. Ou seja, amados, a questão perfeita, o modo perfeito sequencial, que expressa, amados, a ação em conjugação imperfeita, mas também se conecta a um verbo anterior, né, no caso que nós vimos. Por que conjugação imperfeita? Porque em momento nenhum ele fala quando que se abrirá. Ele fala, quando comer, se abrirão, mas no mesmo momento, depois de algum tempo, ele não dá detalhes sobre isso. Ele lança palavras apenas sugestivas. Então, amados, veja que Satanás, com as suas artimanhas, ele é sujo. E ele trabalha somente no campo dos nossos sentidos, no campo das nossas dúvidas. Ele só trabalha com aquilo que nós fornecemos para ele. Ele só vai trabalhar com aquilo que ele vê você falando, que ele vê você agindo, que ele vê você olhando. E Tiago vai dizer isso, somos tentados pela nossa própria cobiça. Tá? Então ele sabe, por isso que ele vem com uma pergunta inofensiva, né? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha como ele sempre chega. Você percebe que sempre é a mesma estratégia. E assim é com a gente ainda, irmãos. Ele sempre vai chegar colocando essa dúvida e você vai entrar nesse diálogo pecaminoso. Vossos olhos se abrirão. Né? Como se vocês comendo do fruto, algo diferente irá acontecer. Certamente atingirão outros patamares. Quais? Quando? Ao ponto de se tornarem divinos. Será que tem engano nisso? Será? Que mesmo comendo fruto se tornaram Deus? Se tornaram? Não. Chegaram até certo tipo de conhecimento como de Deus, como nós veremos no verso 22, mas eles não se tornaram deuses. Correto? Não se tornaram deuses. E a sugestão deles é justamente para despertar o quê? O desejo. Porque com essa palavra, sabe aquele bom vendedor que chega na sua casa com um produto velho? Mas o cara é tão bom de lábia, ele é tão bom para vender, que ele consegue te passar a ideia de que aquilo vai ser bom para você. Aí você está lá desinteressado, mas de tanto ele falar para você, aí você começa a pensar, não, mas eu acho que isso aí pode ser bom para mim. Aí você vai lá e compra. Aí aquele objeto fica na sua casa lá, na poeira. Né? Encostado lá, você nunca mais usa. Mas algum vendedor foi bom para te convencer daquilo. Né? Alguns compram, né, por desejo desenfreado. Aí já é outro caso. Né? Eu estou falando de vendedores bons, como Satanás é bom aqui, para despertar o desejo.
Vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, como Deus. Amados, a sedução, ela oferece uma elevação do nível de vida. Sereis como Deus. Mas o que o sedutor não diz é que com a transgressão do mandamento, ou seja, ultrapassando o limite posto ao ser humano, ou seja, amados, ele, em momento algum aqui, ele está falando das consequências mais. Com a transgressão, ele de fato obterá o conhecimento. Porém, só mais tarde ficará manifesto que, desse modo, ele também abandonou a proteção, a segurança em que o mandamento de Deus visava mantê-lo. A atitude aqui dessa transgressão, que ocorrerá nos próximos versos, irmãos, é a atitude de falar que de tudo aquilo que Deus forneceu para eles era algo obsoleto, era algo sem valor. Porque os limites que Deus colocou para Adão e Eva era para a preservação deles, assim como nós. O mandamento é bom, o mandamento é justo. O fardo de Cristo não é pesado, é leve. E como que ele se torna leve? Quando entendemos que aquilo que ele faz e determina para nós provém de mãos santas. Ou seja, onde que eu quero chegar? A única maneira de você negar isso e as coisas se tornarem pesadas na sua vida é quando você olhar para Deus e enxergar Ele como tirano. Você só vai descartar e tornar os mandamentos de Deus pesado somente pervertendo o caráter dele. Somente assim. Porque enquanto você olhar para as mãos de Deus como ato puro, somente assim o mandamento permanece puro e bom. Vocês entendem a ligação direta? Só perverte, abandona os mandamentos quem diretamente perverte o caráter santo de Deus. Porque se você olhar para os mandamentos como algo ao qual você se deleita e que é bom para você, que era o que Eva e Adão deveriam fazer, saber que estava livre e que a graça de Deus estava acessível a eles, eles tinham comunhão plena com Deus, e que esse único ato egoísta, era suficiente para privar eles de toda a alegria, de todas as bênçãos de Deus. Só que Satanás caminha por esse lado, destacando o que eles perderiam? Não. Ele age com mentira, falando do que você vai ganhar. Por isso, amados, que eu sempre digo, eu não devo vir para a igreja pensando no que eu vou ganhar. As pessoas hoje só fazem coisas a qual elas acham que vão ter algum lucro, acham que vão ter algum benefício. Não! Nós temos que entender que o meu benefício, o meu bem-estar está para com o meu Deus. E aonde eu me enquadro nisso? Olhando para a sua palavra. Me sujeitando às Escrituras. É isso. E tudo se conecta, né, irmãos? Porque o Espírito Santo, como em João 16 estamos aqui expondo à noite, ele nos guia na verdade. E Satanás faz o quê? Perverte a verdade. As duas coisas não cabem no mesmo lugar. Não estão juntas. Por um lado, o Espírito Santo vai falar Deus é justo, vai destacar os atributos dele, vai colocar Deus como um Deus realmente. Agora Satanás vai colocar você como um Deus. Ele vai elevar você como o centro da atenção. Você como a pessoa que tem que ser beneficiada. Você como aquele que pode ultrapassar todos os limites e fazer o que bem quiser. Essa é a conversa do diabo. O verbo sereis, do hebraico hayá, significa para se tornar como. Sereis, ou seja, o que ele está sugerindo? Vocês se tornarão como.
É um verbo cal aqui. Aqui ele está falando que o sujeito, que é Adão e Eva, eles sofrerão a ação. Realmente eles se tornarão. Então, ou seja, ele está falando ativamente disso, como algo real. Então, amados, a sugestão é: seus olhos se abrirão, ou seja, essas limitações que Deus sabe, lembra do sabe? Serão tiradas, essas limitações, as vendas serão tiradas, como se Deus estivesse enganando eles, colocando Deus como um mentiroso, e vocês se tornarão. Ele afirma: vocês se tornarão como Ele, como Deus. Que audácia! Que audácia! A serpente acusou Deus, irmãos. Acusou de ser alguém perverso que omite a verdade. Colocar vendas é omitir a verdade. E não deseja que ninguém seja páreo a ele. Há muitos líderes, magistrados, ministros que agem dessa mesma forma. Isso é uma estratagema, amados, de muitas pessoas, inclusive. Existem pastores, e conversando com o Felipe, ele tem contato com outros seminaristas lá na Teológica de São Paulo, os pastores ficam privando os seminaristas de pregar. Correto, Felipe? Ciúmes. Ficam privando, colocando vendas. Fica só podando. Satanás está acusando Deus dessa conduta desses homens. Você percebe que Satanás reduz Deus ao nosso nível? Ou assim também, amados, como fazem os governos corruptos. Os governos maléficos. Qual que é a estratégia, amado, governamental? Você realmente acredita que era para, em pleno 2022, muitos locais no país não ter saneamento básico? Você acredita realmente que era para estar assim? Você acredita realmente que não tem condição o país de fornecer saneamento básico para o indivíduo? Você acha realmente que é verdade isso? Por que permanece? Porque quando vai lá na época de eleição, fala: eu vou trazer saneamento para todo mundo. Ou seja, aprisiona as pessoas na ignorância, coloca venda nos olhos dela. E qual que é as vendas? Joga um benefício para ela lá. Joga as promessas, né? Joga alguma migalha para ela e ela vai virar seu escravo. Essa sempre foi a estratégia em todos os governos corruptos, malignos, de aprisionar as pessoas. Ao ponto que, se você fornecer conhecimento para essas pessoas, ferramentas para essas pessoas, elas não vão se sujeitar mais a esse engano supérfluo. Então, colocar as pessoas e permanecer as pessoas no engano, na ignorância, é benéfico para quem quer poder. O que Satanás está fazendo aqui? Falando que Deus fez isso. Falando que Deus fez isso. Será que você já não caiu nessa conversa quando você falou assim para Deus ou para si mesmo? Acho que Deus não está tendo tratativa nenhuma comigo. Eu acho que Deus, ele deixou de lado. Eu acho que Deus, ele não é isso mesmo que eu estou pensando, não. Não é aquilo que o pastor está falando, não. Já caiu nessa conversa? Eu já caí. Eu já pensei, por exemplo, que será que eu estou mesmo... Deus me chamou mesmo para ser pastor? Eu já entrei nesse diálogo. Já entrei. Confesso para os irmãos. Só que quando eu questiono daquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou questionando quem? Quem que é o mentiroso da história? Quem que é o sem caráter? O próprio Deus. Olha o pecado que nós caímos. Quando você questiona algo claro que Deus te falou, e glória a Deus pelas nossas esposas, porque nossas esposas às vezes nos ajudam nisso. Minha esposa fala: é um absurdo você falar um negócio desse. É um absurdo. Mas a conversa com Satanás, ela é tão palatável, ela é tão sugestiva que nós caímos. Que nós caímos, irmãos. Assim como caiu os nossos pais. Por exemplo,
Veja como a estratégia de Satanás nunca muda. Jó, lá no capítulo 1, você já deve ter lido isso. Mas eu quero que você entenda do que Satanás chamou Deus aqui. Jó capítulo 1, verso 9 a 11. Vamos ler aqui. Está meio apagado, mas acho que eu consigo ler em voz alta. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. O mesmo que está vendo. Tá? Pode seguir. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele? Da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Pode seguir. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza, ele afirma, como ele afirmou ali, sereis como Deus. E com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. Sabe o que ele está acusando Deus aqui? Que Deus é corrupto. Que Deus compra os favores de Jó. É isso que Satanás está falando aqui. Ele está falando aqui, Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Olha a dúvida que ele coloca. Olha os campos. Ó. Ele chega na cara de Deus e fala que Deus é corrupto. Olha a coragem. Olha do que é feito esse ser. E você acha que ele não tem poder para te enganar. Porque tem lógica nesse argumento aqui. Uma coisa que você não pode negar é que tem lógica. E que Satanás é um ser pensante. Ele é um ser muito racional. E ele vai te sugerir coisas que você já está namorando há muito tempo. E ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Amados, isso é muito... Essas acusações, elas estão revestidas hoje de diversas formas. Eu elenquei algumas aqui. Eu peguei algumas que são familiares a cada um de nós. Por exemplo, as correntes doutrinárias de hoje em dia. Vamos analisar algumas. O que nós chamamos de arminianos, hoje em dia. Tá? Que nada tem a ver com o clássico. O que nós vemos hoje não tem nada a ver com o arminianismo, tá bom? Se Jacob Armínio visse o que estão falando aí que é arminianismo hoje, ele estaria se remexendo no túmulo. Tá bom? Porque até ele acreditava em eleição. Tá? O que nós vemos hoje se assemelha mais com o semi-pelagianismo, a qual o sínodo de Dort refutou. Próxima matéria do seminário. O sínodo de Dort. Amados, quando se deparam com a doutrina da eleição, as pessoas hoje em dia, o que elas fazem? Desferem ataques contra quem? A fala deles é, se esse é o Deus das Escrituras, que escolhe uns e rejeita outros, ele é injusto. Injusto. Engraçado. Engraçado não, Deus. Que Romanos capítulo 9, versos 13 e 14, Paulo já antecipa essa situação. Olha o que ele diz quando ele está falando de uma nação eleita e outra não. Tá? Comparando Jacó, né, com Esaú. Como está escrito, amém, Jacó? Mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Ele fala isso para quem? Para os leitores. Ele apresentou a doutrina da eleição, correto? Romanos capítulo 9. E ele já antecipa a pergunta. E que diremos? Como se ele já soubesse o que as pessoas estavam sugerindo. Acaso Deus é injusto? O que exatamente as pessoas fazem hoje em dia quando se deparam com a doutrina da eleição? Esse Deus é injusto. Ele responde de forma absoluta. De maneira nenhuma. Quem que atacou aqui em Gênesis 5 o caráter de Deus? Quem perverte o sentido das palavras? O que essas pessoas que rejeitam as doutrinas bíblicas estão fazendo?
Vocês estão entendendo como, por detrás de toda heresia, ela tem uma profundidade pecaminosa, além do que às vezes nós podemos enxergar? E os ateus? E sabia que existem teólogos ateus, pastores ateus? Sabiam disso? Muitos teólogos contemporâneos estão de mãos dadas com o ateísmo. Quantas frases estúpidas contra Deus ouvimos, coisas do tipo: se Deus existisse, não teria fome no mundo. Pessoas boas não morreriam de maneiras trágicas. Já ouviu isso? O ateu fala isso. E tem pastores que falam isso. Quando, por exemplo, perguntam: você acha que Deus está no controle absoluto de todas as coisas? Fala: não. Se ele estivesse no controle absoluto de todas as coisas, não teria fome. Pessoas boas não morreriam. Quem é bom? Não há um justo, nenhum sequer. Falta a Bíblia. Essas pessoas estão de mãos dadas com Satanás. Então, amados, ou seja, se existe fome, morte, coisas ruins no mundo, Deus não está presente. Deus não faz nada, Deus não se importa com os homens e transforma Deus em quê? Em um prevaricador. Estão chamando Deus de vendo o problema e não faz nada. É isso que estão chamando Deus. Pastores! Amados, e quando eles veem textos, por exemplo, assim, 1 Samuel 15, verso 2 e 3, eles vão chamar Deus de genocida. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, olha o que ele diz: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Aí ele diz o que ele vai fazer. Agora vão, isso é Deus falando, tá? Ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, matem mulheres, matem crianças, matem recém-nascidos, matem bois, matem ovelhas. Sabe quem disse isso aqui? Deus. Aí um herege, um ateu, vai pegar e falar que Deus é genocida. Por que Deus fez isso? Quem eram os amalequitas? Quem é Deus? Aí muda o prisma. Mas para um herege pegar esse texto, como lançaram um texto de Ananias e da Safira fulminados e falaram para um pastorzinho aí da herege contemporâneo, ele fala: isso aí eu tenho muita dificuldade com esse texto, né? Ah, você tem muita dificuldade com esse texto? Porque você gosta de perverter o seu pilantra. Porque você gosta de torcer a palavra de Deus. Seu herege. Amados, século XV, XVI, XVII, sabe o que eles faziam com os hereges? Fogueira. Fósforo. Tem até um memezinho, Calvino com fósforo assim. É o que faziam com os hereges. Tá? A palavra diz que hereges nós não devemos nem cumprimentar eles. Sabe por quê? Porque são filhos do diabo. Porque é impossível um crente verdadeiro que tem o Espírito Santo ser guiado na mentira. É impossível. O Espírito Santo guia na verdade. Quando tem a mentira, o que ele faz no crente? Ele fala que é mentira. É isso. Se você está numa igreja herege e tem o Espírito Santo em você, se você é selado, é salvo, você vai ver aquilo, aí que você vai falar: não, está tudo bem. É isso que você vai falar? Não, não tem nada bem. Está tudo errado. Agora, quem está entregue aos desejos da carne, porque heresia é obra da carne, tá? Gálatas capítulo 5. Heresia é obra da carne, tá bom? E quem serve aos desejos da própria carne são justamente aqueles que não morreram para as vontades do corpo. Não são salvos. Tá? E os liberais? O que falar dos teólogos? Por que eu estou citando isso, irmãos? Porque as formas que nós temos hoje em dia de atacar o caráter moral de Deus é através dessas teologias aqui. Os liberais. Satanás acusa Deus de ser um libertino através dessa teologia liberal. Por quê? Quantos pastores permitem a vida imoral dos seus membros? Nós temos irmãos aqui, tem um irmão aqui, ó, que estava passando por problemas, tá? E o pastor falou: não tem problema não, meu querido, né? Falou para você, né?
Não tem problema não, você é novo. Você está com os hormônios aí. Fica tranquilo. No meu seminário, ética cristã, o pastor contou um caso que se o marido estiver muito tempo fora de casa, longe da esposa, já começa estando errado, né? Se nós, pastores, futuros pastores, aconselharíamos masturbação. Ele falou que aconselhou, porque esse caso era real na igreja dele. Ele aconselhou o marido a se masturbar. Dá aula lá na FLAM, tá? Dá aula lá na FLAM. Faculdade Latino-Americana. Liberal aquela faculdade. Tá? É esse tipo. Acusa Deus do quê então? Não. Deus entende que você está longe de casa. Que você está com seus desejos pecaminosos. Mas ele não fala que é pecaminoso. Seus desejos, né, dos seus hormônios. Né? Aí fala tudo no campo biológico. Né? Tudo no campo biológico. Então você pode fazer. Ele está falando que Deus, indiretamente, que Deus é o quê? Liberal. Libertino. Quantos pastores permitem vida imoral de seus membros? Colocam os atos imorais na conta da graça abundante de Deus? Não, Deus te perdoa. Deus é um Deus de graça. Uma das acusações tão sérias, dentre outras em nosso tempo, é essa hipergraça. Conhece a hipergraça? E os antinomianos, que entram nisso também. Esses acusam constantemente de Deus ser um libertino, conduzidos inteiramente pelas falácias de Satanás. Judas fala sobre esses, sabiam? Sobre esses libertinos. Lá no verso 4 de Judas, veja só. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. São salvos então? Não. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Aonde que eles estão? Ele vai falar mais sobre eles. Aonde que eles estão? Infiltrados? Na igreja. Dentro da igreja. Estes são ímpios. Transformam a graça do nosso Deus em, olha só o que ele diz, libertinagem. E negam Jesus Cristo como o único soberano e Senhor. É o que essa teologia da hipergraça aí faz. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá? Vitor Azevedo, Ed Renekiewicz e os seus discípulos todos aí. É isso aqui, é para eles isso aqui, ó. É para eles. Tá? É o que Satanás está fazendo aqui, acusando Deus. Acusando Deus de mentiroso. Só que ele não para por aí não, ele acusa ele de libertino, ele acusa ele de prevaricador, ele acusa ele de todas as coisas, de corrupto. E caminhando para o final, o texto conclui. E serão como Deus, correto? Ele diz, a serpente, conhecendo o bem e o mal. Talvez a grande dúvida que você tenha, o que é esse conhecimento do bem e do mal? Vamos caminhar para entender. Mas antes de mais nada, Satanás falou uma verdade aqui. Como nós vimos no verso 7 que os olhos dele se abriram. Correto? Olha o verso 22, vamos ler o verso 22. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Aí Deus fez o quê? Lançou eles fora do jardim. Houve a consequência. Só que Satanás ele esqueceu de falar, alertar sobre os últimos versos, né? Ele só falou então meias verdades. E realmente aconteceu o que ele falou. Mas ele omitiu os efeitos do pecado. E assim, amados, nós podemos ver com diversas coisas. Por exemplo, o adultério. Ele gera diversas aventuras e deleites. O homem, quando está adulterando, ele está lá naquela adrenalina, né? Vou me encontrar, vou fazer escondido, vou me enfiar nos becos da cidade, né? Vou ter o prazer. Né? Ele vai ter isso realmente. É uma verdade. Se o pecado fosse ruim, ninguém fazia, né? Ninguém cometia. Mas o que traz o adultério? É aí que Satanás ele esconde de você.
É assim que ele engana e permanece enganando muitas pessoas. Por detrás de um adultério, de aventuras, de muitos deleites, tem o quê? Traz a escuridão para as famílias. Ele destrói famílias. Traz uma solidão esmagadora. Marca irreparavelmente os filhos com os divórcios. Satanás fala isso quando ele fala, olha lá, olha o que você pode fazer agora. Ele te fala isso? Ou, por exemplo, quando você é viciado em bebida alcoólica, tá? E eu já vi aí crentes que têm bares. O camarada vai lá, enche a cara, chega em casa, bate na esposa, espanca os filhos, estupra. Mas lá, na hora que ele estava lá tomando a cervejinha geladinha dele, estava tudo muito bem. Prazeroso. E Satanás fala, não, é bom, você fica mais alegre, você fica mais sociável, né? Você tem um escape para os seus problemas. A maioria dos meus amigos alcoólatras, irmãos, por que toda sexta-feira eles têm que beber? Para esquecer da vida amargurada, frustrante que eles têm. É um escape. E Satanás sugere isso para eles e vira um engano. Só o que eles fazem depois daquilo? Alguns deles adulteram. Outros deles maltratam as mulheres. Só que Satanás nunca vai falar isso. Só vai falar da parte boa, irmãos. Amados, o problema não é o conhecimento do bem e do mal. Você não deve focar nisso. O que é o conhecimento do bem e do mal? Mas a forma como os nossos pais escolheram. Esse é o foco. Como que eles optaram para adquirir isso? Amados, onde eles poderiam adquirir esse conhecimento? Pela dependência em Deus. Pela comunhão. Pelo relacionamento. Através da conversa, através do amor, através de tudo aquilo que Deus poderia dar para eles. Como é próprio de toda sedução autêntica, irmãos, a serpente sempre terá algo a oferecer. Conhecer o bem e o mal se refere a saber o que promove e o que prejudica o homem. O que promove e o que prejudica o homem. Eles passaram a conhecer isso. Tanto que depois eles vão fazer o quê? Folhas para poder tampar. Sendo que lá no verso 25, os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não estavam envergonhados. Então eles passaram a ter um entendimento do que é prejudicial através do pecado, da rebeldia, e do que não. Só que já era tarde demais. E eu lanço a pergunta para você, e você? Como tem vivido? Como tem escolhido, tomado decisões? Quais são os caminhos que você tem andado? Como você tem lidado com os limites instituídos por Deus? Você tem rompido? Você tem ido além daquilo que Deus determinou para você? Se sim, você já sabe em qual caminho você está trilhando. É muito claro para nós no texto. Muito claro. Mas nunca se esqueça. Já vou terminar. Aonde que começou tudo isso? Aonde? Na dúvida. É isso mesmo que Deus disse? Olha lá o verso 1 no capítulo 3. É isso mesmo? Amados, neste ponto, Eva e o homem poderiam ter entoado um louvor pela incomparável e incompreensível graça do Criador. A partir da profundidade da sua condição de criaturas e da liberdade de Deus. Existem pontos que Deus, Ele determina, Ele não deve satisfação nenhuma para nós. Porque Ele é Deus. Então, quando você entender que você é criatura e totalmente dependente dEle, você vai começar a refutar Satanás. Mas mesmo que você olhe um ato horrendo e que te venha querer colocar dúvidas, você pense, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Você não é legislador da sua palavra e você não é soberano como Ele.
E ele não é injusto. E ele não é menos santo por causa do que você está vendo ou do que você está desejando. Ele permanece sendo Deus. Se Adão e Eva exaltassem a Deus, em ele sendo Deus, soberano, majestoso, e eles criaturas subservientes, submissas, eles não cairiam nos enganos de Satanás. E eles tinham condição para isso. Adão e Eva, amados, então passam a conhecer a diferença entre o bem e o mal. Porque eles foram criados retos. Eles foram criados puros, sem mancha, com total capacidade de relacionamento próximo com Deus. A partir desse ponto, não mais. Eles tinham todo o entendimento do que é mal. Nós pensamos isso quando somos resgatados por Jesus Cristo. Que justamente a obra do Espírito Santo em nós, através dessa obra expiatória na cruz, o Espírito Santo tem um trabalho de fazer o que em nós? Nos santificar. Remover de nós, expurgar de nós todo o mal. Nessa vida vamos ter 100% de santidade? Não. Mas ele voltará. E nos dará um corpo totalmente puro, sem pecado. E habitaremos com ele, sem o peso de tudo isso aqui. E as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio, né? Como será na glória? Somente para fazer, para se deleitar, para executar a vontade do nosso Deus. Será só o bem. Não terá mais o mal. É essa a mensagem da cruz. É para isso que cremos em Cristo. Dizemos que alguns teólogos vão dizer que é o resgate do Éden, a salvação em Cristo. Eu diria que é mais do que isso. Porque aqueles tinham possibilidade de cair. Na glória nós não teremos mais possibilidade de cair. A obra de Cristo é excelente se comparada com isso aqui. Apesar de tudo, ser um complemento da mesma. Conclusão. Acreditar ou dar ouvidos a acusações a Deus nos levarão à desobediência, como nossos pais. Devemos rejeitar qualquer tipo de argumento. Rejeitar, mesmo na sua mente. Qualquer tipo de argumento que manche ou coloque em xeque o caráter puro de Deus. Aí você precisa avaliar. O seu pensamento está colocando em xeque o caráter de Deus? É fácil você chegar nessa conclusão. Se sim, você já sabe quem você está ouvindo. Tá? Essa deve ser a nossa máxima como cristãos. Porque, amados, por mais que você tenha um entendimento errado de Deus, por mais que você ofereça todos os ataques, como foi feito aqui, Deus vai mudar quem Ele é? Ele vai permanecer sendo o mesmo, querido. Ele vai permanecer sendo 100% santo. Ele vai ser a fonte infinita de santidade, de amor. Ele não vai mudar. Então você tem que reavaliar os seus pensamentos e que tipo de conversa você está tendo. Mesmo que não tenhamos entendimento completo sobre os fatos de Deus. Pois quem sonda a mente do Senhor? Quem o aconselhou primeiro para que ele agisse? Quem? Amados, existe uma grande diferença entre nós e Deus. E essa conversa de ser igual a Deus, isso é uma conversa fiada. Engraçado que esses hereges hoje eles falam só as coisas que nós estamos vendo, né? Me sinto tão justo como Deus. Vitor Azevedo falou isso aí. Conhece Vitor Azevedo? Falou isso aí. Quem que sugeriu isso aqui? Puxa vida, né? Será que esse povo não está lendo Gênesis, não? Pois ele, amado, é insondável
E nunca devemos dar ouvidos ao acusador, porque o que ele quer aqui é acusador. Acusou de corrupto lá em Jó, acusa ele aqui de mentiroso, acusa ele de tudo, de libertino. Ele é o acusador e acusa a gente também, viu? Pois seu desejo é nos levar ao quê? Aqui ficou claro. Qual que é o objetivo de Satanás? O seu objetivo é nos levar à rebeldia. O objetivo de Satanás é nos levar à desobediência deliberada pelas suas vontades. É você romper os limites de Deus sabendo que você está rompendo. Tá? É isso que ele quer. Ele quer nos tirar dessa aliança pactual. Mesmo sabendo que não consegue com os filhos de Deus. Mas como ele é feito apenas, amados, com essa malignidade dele, apesar de ter sido feito reto como um anjo de Deus, mas ele é um anjo caído agora, o que ele tem de sentimentos é apenas perversidade. Satanás ele só tem o mal dentro de si. E ele quer justamente fazer o máximo para nos levar à desobediência. Então que à luz do texto, não só esse, mas todos do verso 1 até o 5, olhando para o diálogo da serpente, que você possa crescer em comunhão com Deus. Como? Conhecendo o inimigo de nossas almas e resistindo ao diabo. Agora você já conhece como ele age. Agora você já começa a ter como capacidade de analisar seus pensamentos. O que você pensa? E saber se você realmente está caminhando com ele ou se você está no caminho da rebeldia. É assim, à luz da palavra de Deus, que nós ganhamos essa ferramenta para poder resistir ao diabo. Né? Aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Amém? Vamos orar. Que você tenha um excelente dia do Senhor. Continue buscando a Deus nesse dia. À noite estaremos aqui reunidos a partir das 18 horas, tá? Para oração e também EBD. E que você esteja conosco.